Fala pessoal do canal, Sermão aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje trago para vocês a minha crítica honesta do livro Amanhecer na Colheita. Ele é o quinto livro da franquia Jogos Vorazes. E aqui eu vou mostrar para vocês, em ordem cronológica, como fica a história de Jogos Vorazes agora, né? A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, depois Amanhecer na Colheita, depois o primeiro Jogos Vorazes, depois Em Chamas e depois A Esperança. Amanhecer na Colheita, pessoal, ele é o segundo maior livro da autora, tá? Ele tem 444 páginas. Ele perde apenas em tamanho, né, para A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que vocês verem que é um livro gigantesco. E bom, pessoal, o que essa história conta aqui? Deixa eu deixar bonitinho para vocês, como se fosse um cenáriozinho, né, dos livros bonitinhos aqui. Esse livro ele conta a história do Haymitch, pessoal, o mentor do Peeta e da Katniss na franquia principal. Antes de eu entrar a fundo nessa crítica, eu tenho que falar para vocês que eu já fiz vídeo de cada livro da franquia Jogos Vorazes, mas esses vídeos eram em comparação com os filmes. Então, eu assisti os filmes, comprei os livros, li os livros, aí eu reassisti os filmes e fiz a minha crítica honesta. Aqui vai ser um pouquinho diferente porque não tem filme para mim comparar. Porque esse livro lançou agora, em 2025, e o filme vai lançar ano que vem, em 2026. E vamos começar a crítica honesta agora. Eu quero separar primeiro o que eu gostei do que eu não gostei. E esse vídeo talvez fique longo, então estejam preparados, tá? Minha garrafinha de água já tá aqui do lado, porque eu realmente vou falar bastante nessa crítica, tá, pessoal? Vou falar bastante mesmo. Bom, vamos lá. O que eu gosto desse livro é que ele conta coisas que nós não sabíamos sobre o Haymitch. Mas muitas das coisas que tem nesse livro, nós já sabíamos. E aí pode confundir um pouco a sua mente, tá? Porque se a gente pegar somente os filmes da franquia Jogos Vorazes, nós não sabemos como foi os Jogos Vorazes do Haymitch, nós não sabemos que o Snow matou toda a família dele. Se a gente só assistiu os filmes, a gente não sabe disso. Porém, se nós lemos os livros, nós já sabemos como foi os Jogos Vorazes do Haymitch, porque no livro 2 nos é contado basicamente como ele ganha, quem morre, quem participa, quem não participa, e também nos é falado, aí eu não me recordo se é no livro 2 ou no livro 3, mas o Haymitch conta para Katniss que 2 semanas depois que ele ganhou os Jogos Vorazes, o Snow matou a mãe, o irmão mais novo e a namorada do Haymitch. Então, guarda isso na sua memória. Nós já sabemos como ele ganhou os Jogos Vorazes e o que o Snow fez com a família dele após a vitória dele. Beleza, pegou essas informações? Tranquilo. Aqui, o que tem de interessante, o que tem de importante no Amanhecer da Colheita, que eu gostei pelo menos, é principalmente o começo do livro, que conta como foi a colheita dele, que foi a única, pelo menos até onde a gente saiba, a única colheita, entre aspas, manipulada, porque o nome dele não foi sorteado. Sortearam o nome de outra pessoa, de outro menino, ele tentou fugir, tentou escapar, aí levou um tiro na cabeça, e aí começou a acontecer uma confusão entre os pacificadores e os cidadãos. A namorada do Haymitch estava envolvida nessa confusão, ele tenta ajudar ela, confronta um pacificador, e aí escolhem ele. Fala, não, beleza, você tá dando trabalho, quer aparecer? Então você vai participar dos Jogos Vorazes. Então não foi algo, entre aspas, justo, né? Porque nada na colheita é justo, vamos ser sinceros. É muito bacana ver a amizade que ele cria com os membros do distrito, como é o desfile de carruagens que nós temos nos filmes. Aqui no livro nós também temos o desfile. Só que o desfile dá tudo errado, porque soltam fogos perto da cabeça do cavalo, o cavalo perde controle, e aí vários cavalos de várias carruagens também perdem o controle, um tromba no outro. Uma menina do distrito do Haymitch, uma tributa. Tributa ou tributo? Eu não sei. Existe feminino de tributo? Tributa? Acho que não, né? Mas enfim, um tributo lá, uma menina que era amiga do Haymitch, que ele gostava dela, tratava ela como uma irmã mais nova, ela falece, né, em toda essa confusão das carruagens. O Haymitch pega ela no colo, leva até a frente da presidência do Snow, lá do palácio dele, deita ela no chão e começa a bater palma pro Snow, encarando ele, tipo assim, você causou essa morte. Então tem muitas intrigas muito legais que nós não sabíamos entre o Snow
e o Haymitch, o que também sugere o porquê do Snow fazer o que ele faz com o Haymitch no final quando ele ganha os Jogos Vorazes, né? Então toda essa parte pré-Jogos Vorazes, entre a colheita e os Jogos Vorazes, tem várias coisas. Tem a entrevista, tem um desfile de carruagem, aí tem festa, aí eles ficam no apartamento, aí tem um treinamento, aí tem a demonstração de habilidades deles, eles conversam com o Caesar Flickerman, eles se arrumam com um time de preparação, tem várias e várias coisas entre a colheita e os Jogos Vorazes. E isso, para mim, é a melhor parte do livro. Porque, como eu já disse para vocês, tudo que acontece de fato dentro dos Jogos Vorazes com o Haymitch, tudo não, mas a grande maioria, nós já sabemos quem leu os livros. Porque o Haymitch mesmo, o Haymitch não, na verdade, o Peeta e a Katniss assistem a fita dos Jogos Vorazes que o Haymitch ganha. Lembrando que esses Jogos Vorazes, ele não é uma edição qualquer, ele é um massacre quartenário. O que é isso? A cada 25 anos, tem uma edição especial dos Jogos Vorazes. Na primeira edição, que foi na 25ª edição dos Jogos Vorazes, os próprios habitantes do distritos que escolheram quais seriam os seus tributos. 2 tributos de cada distrito e tal. Nesse daqui, que é o 50º Jogos Vorazes, que seria o segundo massacre quartenário, os tributos são em dobro. Então, em vez de ser 2 tributos por distrito, são 4. Então, são ainda mais pessoas para o Haymitch sobreviver, entendeu? Para ele matar, ou sobreviver, ou fugir, enfim. E, para quem assistiu o filme 2 da franquia Jogos Vorazes, o 75º, é assim que fala? 75? Eu não sei, enfim. Os tributos são de vencedores, são pessoas que já venceram os Jogos Vorazes que voltam para a arena. Mas, enfim. Aqui, pessoal, como eu disse, né, toda a parte da colheita, entrevistas, o começo dos Jogos Vorazes é muito, muito, muito interessante. Mas eu sinto que a autora, ela perde muito tempo mostrando o que aconteceu com o Haymitch dentro dos Jogos Vorazes. Como eu disse, a gente já sabe. Então, a gente não tem, como que eu posso dizer? A gente não tem dúvida do que vai acontecer, entende? Então, por exemplo, no livro 2, o Em Chamas, esse vermelhinho, vou até pegar para vocês. Já que eu botei de decoração, não custa nada eu pegar, né? Nesse livro aqui, nós já sabemos que o Haymitch, ele cria uma relação com a Maycille, que a Maycille salva a vida dele com uma zarabatana. Pra quem lê o livro vai saber o nome dos personagens que eu tô falando aqui, tá? Sabe que o Haymitch vence os jogos utilizando o campo de força que engloba a arena, que a menina do Distrito 1 tá com o machado, ele desvia, o machado bate no campo de força e volta na testa da menina, que toda a arena dos Jogos Vorazes é maravilhosa, é linda, mas tudo lá é venenoso. Tudo isso a gente já sabe. E a autora, ela fica perdendo tempo e falando, no caso escrevendo, né? E explicando que a arena é linda, que as árvores são verdes, que tudo é lindo, que o céu é azul, que não sei o quê, que bababá. E sabe, dezenas e dezenas de páginas de coisas que a gente já sabe. Porque a gente leu o livro dela. Tipo, nós lemos esse livro. Nós sabemos tudo isso que ela tá falando pra gente de novo. Então acaba ficando bem cansativo. De 444 páginas, dava para fazer esse livro aqui, sinceramente, em 300 páginas, talvez menos, 250. Dava para diminuir muitas e muitas páginas aqui. E esse não é o único defeito, cara. Porque, como eu disse, a gente já sabe que quando ele vencer, o Snow vai matar a família dele e vai matar a namorada dele. Então o que nós esperamos desse livro? Nós esperamos que quando essa hora chegar, seja muito impactante, que a gente fala, caraca, foi assim que o Snow matou eles? Meu Deus, que pesado, tipo... E as mortes dos familiares do Haymitch são mortes tão broxantes, cara. De verdade mesmo, de verdade. E são mortes, pensando pelo ponto de vista do Snow, são mortes imaturas, são mortes antiprofissionais. Vou dar um exemplo para vocês. A mãe e o irmão do Haymitch morrem queimados dentro da própria casa. Cara, a possibilidade deles sobreviverem não é uma possibilidade baixa. Quebra a janela, pula a janela. Arromba a porta. Então, assim, o Snow decidiu a maneira de matar os familiares do Haymitch no livro. Eu, sinceramente, achei maneiras com muitas chances, muitas probabilidades de darem errado. Como que ele decide matar a namorada do Haymitch? Sabe como? Ela tá presa. Algum pacificador, alguém, coloca um pacotinho de jujuba no bolso dela.
Aí quando ela encontra o Hammett, eles estão lá todos felizes e tal, depois que o Hammett ganhou os jogos, ele abre lá o saco de jujuba, dá um na boca dela, ela come, engole, e aí ela morre envenenada. Aí eu fiquei pensando, se ela não encontrasse o Hammett naquele dia, se ela botasse a mão no bolso, visse o pacotinho de jujuba, fala, pô, isso aqui não é meu. Será que algum pacificador colocou no meu bolso? Vou jogar fora, sei lá. Esses pacificadores trabalham pra capital. Então todos os planos do Snow para matar a família do Hammett foram planos imaturos, planos bobos. E o Snow, ele não tem 18 anos, igual nesse livro aqui. Que esse livro ele é maravilhoso, tá? Esse livro aqui talvez seja o melhor dela. É muito bem escrito, é maravilhoso esse livro. Enfim, o Snow nesse livro aqui tem 18. Nesse daqui, o Snow tem 58. Não faz o menor sentido esse plano, cara. Não faz o menor sentido. Outra coisa muito frustrante. E eu vou parar pra beber água, porque como eu falei, esse vídeo ele vai ser longo. Esse vídeo aqui, ele vai me dar trabalho. Olha, pessoal. Na franquia Jogos Vorazes principal, os filmes com a Katniss, com o Peeta e tal, o Hammett, ele é um péssimo mentor. Ele não quer ajudar o Peeta e a Katniss. Ele só ajuda os dois porque o Peeta, se eu não me engano, dá um soco nele e a Katniss pega uma faca e enfia entre os dedos do Hammett, quase cortando o dedo dele. Quando ele vê isso, ele pensa, nossa, não é que talvez o Distrito 12 finalmente tem dois guerreiros? E aí ele começa a mentorar o Peeta e a Katniss. Porque antes a dica deles era, tenta permanecer vivo aí. Minha dica pra vocês é essa, tenta permanecer vivo. Então, nós como leitores, pelo menos eu queria ver o Hammett mentorando outros tributos. Dos Jogos Vorazes 51 até os Jogos Vorazes 73, o Hammett mentorou 2 tributos todos os anos no Distrito 12. E o livro não mostra nenhum desses tributos. Eu queria ver o Hammett alcoólatra não conseguindo ajudar esses tributos porque ele tá totalmente destruído. O livro não tem nada disso. Ele vence os Jogos Vorazes, coisa que a gente já sabia que ele ia fazer, que ia acontecer. A namorada dele morre. Acaba o livro. Eu fiquei assim, mano, não é possível. Eu falei, não é possível, não é possível. Por que ela perdeu tanto tempo falando dos Jogos Vorazes do Hammett, cara? A gente já sabe o que aconteceu, mano. Eu queria ver ele com os outros tributos, eu queria ver ele nas entrevistas, ele tentando, entre aspas, ajudar outros tributos, mas não tem nada disso no livro. E pra mim, outro erro da autora, cara, outro erro da autora. Esse livro aqui, que também é maravilhoso, que é o primeiro dela, é incrível. Deixa eu aproveitar que eu tô falando de livro, né? Esses dois são meus livros favoritos da autora. O primeiro e o quarto, que é a história do Snow e a história do Peeta com a Katniss. Nesse primeiro livro, que é o primeiro filme, Jogos Vorazes, por que nós, como leitores, como pessoas que assistiram o filme, se caso você não leu os livros, por que você gosta, você tem um sentimento de afeto pelo casal Peeta e Katniss? Por que você tem? Porque você viu a construção desse casal ao longo do filme, ao longo do livro. Aqui, pessoal, a namorada do Hammett, vou ser sincero com vocês, totalmente sem sal, de verdade mesmo. Ela é uma Lucy Gray, a namorada do Snow, numa versão mais chata, numa versão blasé, numa versão que você não se importa com ela. Por quê? Porque ela aparece no começo do livro, como uma namorada adolescente do Hammett, tipo, whatever, e depois ela reaparece no final do livro. A gente que tá lendo, a gente nem se importa com ela. Seja sincero, você que leu esse livro, você terminou esse livro aqui, você gosta mais da Lenore, a namoradinha do Hammett, ou você gosta mais da Mycele? A tributa que foi, ou tributo, sei lá como é que fala, atributos, não sei, enfim, que foi com o Hammett, que ajudou ele, que criou um certo clima de... Eu achei que ia ser romance, mas depois a autora inclina esse clima para meio que uma amizade entre irmão e irmã, mas você se importa mais com a Mycele, você fica mais triste com a morte dela, pelas gaivotas, que nós também já sabíamos no livro, porque no livro fala que a Mycele, no livro 2, fala que a Mycele vai morrer por gaivota, cortando o pescoço dela e tal, mas enfim. Ou você se importou mais com a morte da Lenore, envenenado por uma jujuba? Tipo, de verdade, eu fiquei assim, mano, sinceramente não liguei. E outro erro da autora, cara, isso aqui pra mim é imperdoável. O Hammett, ele fica mais triste, mais abalado, mais chocado, mais perturbado da cabeça
pela morte da namorada dele. Lembrando, aqui ele tem 16 anos, é um adolescente. Ele não namora a Lenore por 10 anos, não tem uma relação madura. Ele fica mais abalado pela morte dela do que da morte do irmão mais novo dele e da mãe dele. Depois que esses familiares dele morrem, e depois a Lenore morre, ele só fala dela. Vai no túmulo dela, fica lá chorando, choramingando, começa a beber, começa a tomar remédio pra dormir. Eu fiquei pensando, pô, eu achei que ele ia ficar alcoólatra pelo conjunto da obra, né? Mas não, dá a entender que é só pela Lenore. E pior ainda, estraga os Jogos Vorazes, a esperança. Estraga esse livro aqui. Por quê? Porque o Haymitch, ele só concorda com o plano do Plutarque de resgatar a Katniss na arena, de criar uma revolução contra a capital, porque ele fez uma promessa para Lenore. Ai, Lenore, eu vou prometer que eu não vou deixar ter outro amanhecer na colheita, que é o nome do livro. Não vai ter mais amanhecer na colheita, porque não vai ter mais colheita, porque a gente vai brigar com a capital. Aí eu fiquei assim, pô, mano, essa é a motivação dele? Sério mesmo? Eu achei que era porque ele tinha se apegado ao Pita, a Katniss, que ele gostava dos dois, que ele era contra a capital. Agora é porque ele fez uma promessa com a Lenore? Tipo, eu fiquei assim, mano, sério mesmo? De verdade, eu dei uma broxada. Esse livro aqui, eu confesso que ele me broxou um pouquinho, cara. Me broxou um pouquinho mesmo. E tinha um potencial muito grande, tá? Tinha um potencial muito grande. Mas não me entenda errado. Isso aqui, pensem bem nisso que eu vou falar pra vocês, tá? Pensem bem. Pra quem só assistiu os filmes, quando sair o filme Amanhecer na Colheita, vai fazer muito sucesso e provavelmente vai ser um filme muito bom. Por quê? Vai ser dirigido pelo mesmo diretor dos filmes anteriores, vai ser produzido pela mesma produtora dos filmes anteriores e muito provavelmente todos que fizeram as composições, as trilhas sonoras desses filmes, muito provavelmente também vão fazer a trilha sonora desse filme aqui. Porque os filmes de Jogos Vorazes, pessoal, são incríveis, são muito bem feitos, CGI perfeito, coreografias de luta muito boas, trilhas sonoras muito legais. Então, quem só assistiu o filme e não sabe como foi os Jogos Vorazes do Haymitch, porque no filme 2, em Chamas, não tem menção nenhuma aos Jogos Vorazes do Haymitch. Só no livro que o Pita e a Katniss assistem a fita dos Jogos Vorazes de número 50. No filme não tem nada disso. Então quem assistir esse filme do Haymitch aqui, Amanhecer na Colheita, vai amar. Porque realmente vai ficar surpreendido. Nossa, é assim que o Haymitch ganhou? Nossa, mas Silly, que dó. A Luella, sabe? Vai ficar surpreendido com várias e várias coisas. Mas pra quem leu o livro, talvez dê uma brochada. E não acaba por aqui. Eu falei pra vocês que esse vídeo ia ser longo. Eu falei pra vocês. Ai, pessoal, essa parte que me incomodou muito. Essa parte me incomodou muito. Mas pra mim contar isso pra vocês, eu tenho que dar o contexto. Tem que dar o contexto. Eu assisti A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes antes de ler o livro. Eu assisti esse filme aqui, antes de ler o livro. Quando acabou o filme, eu e minha namorada, a gente gostou, a gente se divertiu. Só que nós dois concordamos que, cara, tem muita cantoria. Cantoria é diferente de trilha sonora, de música. Trilha sonora é quando tá tendo uma cena de ação, quando tá tendo uma cena de ambiente, tem uma musiquinha por trás. Cantoria é literalmente ter um personagem que está cantando. E tem muita cantoria no filme A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Aí eu comprei o livro. Quando eu li o livro, eu fiquei surpreso. Falei, caraca, mano. Se eu achava que tinha muita música no filme, no livro tem muito mais. Esse livro aqui tem música pra cacete, tem muita música. Só que neste livro aqui, neste livrinho maravilhoso, esse livro é muito bom, as músicas fazem sentido. Por quê? A namorada do Snow, o Snow, o presidente Snow, ele é o protagonista desse livro. A namorada dele, a Lucy Gray, a vitoriosa da 10ª edição dos Jogos Vorazes, do Distrito 12, ela é uma cantora. Então, tem várias horas que ela tá cantando e o Snow, que é o protagonista, que é o personagem principal, e nós como leitores, então a gente tá na mesma posição que o Snow ali no livro, a gente tenta interpretar as letras das músicas que a Lucy Gray canta, porque tem a ver com a história, tem a ver com o que ela tá sentindo, tem a ver com as emoções dela, então fazem sentido. Tem hora que o Snow pensa, ela tá cantando isso pra mim ou pro ex dela? E ele começa a ficar meio enciumado, sem saber e tal. E a gente, como leitor, também fica assim, putz, será que é pro ex-namorado dela ou será que é pro Snow? Faz sentido, faz sentido. Aqui, pessoal,
Amanhecer da Colheita, a namorada do Haymitch, a Lenore, ou a Lenora, enfim, a Lenore, ela também é cantora, ela também faz parte do bando. Como eu disse, ela é como se ela fosse a Lucy Gray 2.0. Só que ela não tem importância nesse livro, mas nem perto da importância que a Lucy Gray tem na Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Ela não tem essa importância. Ela malemar aparece no livro. Como eu disse, ela aparece no começo e no final. Depois que ela morre, cara, de verdade, eu vou mostrar isso pra vocês, as últimas páginas me deram agonia. Por quê? A autora, eu não sei o que deu na cabeça dela. A Lenore morre, você tá preocupado com o Haymitch, você quer ver o que vai acontecer, como vai ser a relação dele com o Snow a partir de agora, como que vai ser a relação dele com os outros tributos, como ele ficou alcoólatra. Ela escreve um pouquinho de texto e coloca a música. Aí você pode pensar, não, beleza, mas um pouquinho de música não tem problema. Não, cara, ela coloca muita música. Aí ela coloca texto, mais estrofe de música. Aí você fala assim, não, tá bom, mas acho que agora vai parar, né? Mais texto, mais estrofe de música. Aí você pensa, não, tudo bem, mas vai chegar uma hora que as músicas vão acabar, pelo amor de Deus. Mais texto, mais música, nas 2 páginas. Porra, cara, cansei de ler música, eu quero ler a história, eu quero ver o Haymitch. Mais música. Aí você vira a página, mais música. Você vira a página de novo, mais música. No final do livro, eu não sei o que deu na cabeça da autora. Eu não sei se ela acabou as ideias dela de escrever texto. Ela começou a colocar música pra caraca. E não para mais. Não para mais, gente. Ela começou a colocar música e não para mais. Eu não sei o que deu na cabeça dela. Deixa eu pegar mais aqui. Chega uma hora que você fala, cara, tá bom. Tipo, eu entendi. Você gosta de música. Eu entendi a autora, beleza, mas não tem nada a ver com a história. Então tá o Haymitch triste, bebendo, chorando, no túmulo da Lenore, e tá lá, do nada, um trecho de música que não tem nada com nada, tem nada a ver com nada. Você fica assim, mano. Pô, chegou uma hora ali que eu tava lendo 5 páginas seguidas que tinha mais música que texto. Eu falei, puta merda. Eu falei, ah, não. Eu falei, aí eu comecei a ficar puto no final do livro, me incomodou muito. E outra coisa que também me incomodou, cara, nesse livro aqui. Isso aqui pra mim foi o pior, tá? Isso aqui foi o pior. Porque esse livro, ele é o mais próximo no sentido de data, realmente de data, do que esse daqui. É o mais próximo. Enquanto esse se passa no 10º Jogos Vorazes, esse passa nos Jogos Vorazes de número 50. Tem 40 anos de distância. Uma geração de distância. A autora, ela faz muito fanservice. Muito fanservice. Do nada, o Haymitch, ele é o melhor amigo do pai da Katniss. A gente assistiu 4 filmes, nós lemos 3 livros do Peeta e da Katniss. E nunca houve uma menção, uma mínima menção de que o Haymitch poderia ter conhecido o pai da Katniss, que eles eram brothers. Aqui nesse livro, eles são melhores amigos. Melhores amigos. Então, pra que esse fanservice? Eu sinceramente não vi sentido nenhum. Lembra que eu falei que a Lenore é a versão 2.0 da Lucy Gray? Aqui no livro dá a entender que elas são parentes. Pode ser mãe e filha, pode ser tia, pode ser primas, não sei. Mas no túmulo, onde estão os familiares, as pessoas importantes ali pra Lenore, tem o túmulo da Lucy Gray. Então dá a entender que realmente algum vínculo sanguíneo ou algum vínculo ali de alguma coisa tem entre as duas, sabe? Então realmente são muito fanservice. E o fanservice que eu queria, que eu acharia muito bom, era o Snow. E o Snow, cara, ele tem uma participação mínima, pífia, uma participação, assim, que não fede nem cheira. Ele tem uma reunião com o Haymitch antes de começar os Jogos Vorazes, e depois ele só reaparece colocando a coroa na cabeça do Haymitch. Só isso. Como que eles não colocaram uma cena do Haymitch com o Snow, cara? Nos próximos Jogos Vorazes, sei lá, um mini textinho ali, Jogos Vorazes de número 62. Aí tá o Haymitch com 2 tributos lá que vão morrer, o Haymitch todo drogado, o Snow, tá vendo, ó, você tentou quebrar a arena, olha o que te aconteceu e tal. Não tem nada disso, assim. Então é um livro que, de verdade, olha, sendo 100% honesto com vocês, me parece um filler, cara. Me parece um filler, de verdade mesmo. Tem coisas boas, como eu mencionei bem no comecinho do vídeo? Tem, você entende por que o Haymitch virou alcoólatra, você entende ainda melhor o Plutarch, que é um personagem muito importante nos Jogos Vorazes 2, né, o Em Chamas.
Plutarque, ele é basicamente uma das pessoas fundamentais para a revolta dos distritos contra a capital, e aqui você entende que ele tenta ajudar o Haymitch a quebrar a arena. Eu acho meio forçado? Acho meio forçado algumas coisas, como o BT, o gênio do distrito... Qual o número que é o distrito? 8? Eu não lembro o distrito do BT, pra ser sincero. Mas é o cara que ajuda a Katniss a quebrar a arena com arco e flecha. Quebrar o escudo da arena, né? A barreira protetora. Tem ele, tem o filho dele, tem a Wyris, que é aquela mulher que enlouquece nos Jogos Vorazes 2 também. Tem a Megs, que é a senhora idosa, que o Finnick tenta salvar ela também nos Jogos Vorazes 2. Tem muitas e muitas referências e fanservice que são legais, mas tem muitas outras que só não fazem sentido, principalmente envolvendo o pai da Katniss, que pra mim isso aí foi ridículo, ridículo. Tipo, fazer ele ter conhecido o pai da Katniss, tudo bem, se trombaram ali, trocaram uma ideia, segue a vida. Agora ele ser o melhor amigo, e depois ele vê a filha dele nos Jogos Vorazes e nem menciona isso, eu acho muito, muito, muito forçado. Lembrando, pessoal, que tudo que eu falo aqui é apenas a minha opinião, tá? Não é nenhuma verdade absoluta. Eu já fiz uma tier list dos livros e dos filmes de Jogos Vorazes, talvez eu refaça em algum outro vídeo. Não tenho certeza, vou pensar. Mas é isso, se você gostou do vídeo, se você concorda com a minha opinião, deixe nos comentários. Deem um like, que isso me inspira a trazer ainda mais conteúdos para vocês. E se inscreve no canal que você não perde nada que eu lançar aqui. É nóis, tamo junto e eu te encontro no próximo vídeo. Falou!